Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Excelente notícia, jogador fechou com o Flamengo ontem, Soteldo e Wallace no Flamengo, negociação do Flamengo com o River Plate por De La Cruz vive dias decisivos. CBF realizou o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Fora das quatro linhas, o atacante Vinícius Júnior voltou a orgulhar os torcedores do Flamengo. Presente na vitória do Mengão por 4-1 em cima do Vasco, Vinícius Júnior vem recebendo diversas manifestações de amor durante a sua passagem aqui pelo Rio de Janeiro. Além de ganhar uma camisa de ambos os times no clássico dessa última segunda-feira, ele provocou outras atitudes revolucionárias. Na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Lei Vini Júnior foi aprovada para interromper imediatamente as partidas esportivas em que seja constatado atos racistas. O jogador, inclusive, ele vai receber a medalha de Tiradentes, que é a principal honraria da Alerj. Enquanto isso, a seleção brasileira promove outras ações ligadas ao combate ao racismo. Em amistoso contra a seleção de Guiné, a CBF vai jogar pela primeira vez com uniforme preto em demonstração de apoio a Vinícius Júnior, que vem sendo vítima de ataques constantes na Espanha. O país europeu ele também segue nas conversas com a CBF para um amistoso festivo com o objetivo de destacar a importância do combate a preconceitos sociais e deve ser realizado em março de 2024. Bora lá, Vini Júnior, vamos acabar com essa palhaçada aí de racismo. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, decidiu quebrar o silêncio e falou sobre a situação da venda do Marinho. Aspas, tem uma perspectiva em cima do jogador, não tem interesse nenhum em prejudicá-lo, mas o Flamengo não pode ser prejudicado. A gente quer equacionar isso e tenho certeza que apertando um pouquinho dali, um pouquinho de esforço dali, vai dar tudo certo. Só que o esforço tem que ser dos três, do Flamengo, do São Paulo e do próprio Marinho. Não tem esforço apenas de dois lados, disse lá o dirigente no sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Com essas palavras, o Braz deixou claro que quem está dificultando a negociação é o próprio Marinho. Só depende dele ir para o São Paulo e outras conversas devem acontecer no decorrer dessa semana. O volante Thiago Maia pagou 4,3 milhões de reais por um carro Mercedes-Benz. O Mercedes ele sofreu uma restrição de penhora e circulação e, além disso, existe uma ação criminal por estelionato. O Mercedes foi deixado na loja para ser revendido em dezembro. O Thiago gostou e comprou. Deu uma Dodge Challenger, uma BMW X6 e mais R$1.700.000 financiados pelo banco indicado, mas o valor não foi repassado para o antigo dono. E por isso o Thiago foi à justiça para brigar aí contra o banco e contra a loja. Ele disse à justiça que tentou desfazer o negócio, mas os donos da loja protelaram até que fecharam a loja e não atenderam mais os seus telefonemas e e-mails. Meses depois de comprar o carro, o jogador foi procurado por um homem que alegou ser o proprietário do veículo. Agora é esperar a decisão da justiça e guardar o carro na garagem, né, Thiago? Paciência, meu querido, tá cheio de trambiqueiro aí. Nessa terça-feira, o Flamengo anunciou a renovação do contrato do goleiro Matheus Cunha. Através das redes sociais, o Flamengo informou. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Matheus Cunha, de 22 anos, assinou sua renovação de contrato. O vínculo dele é válido até 31 de dezembro de 2025. Muito sucesso ao nosso paredão, publicou lá o portal do Flamengo. Aí eu pergunto, você acha que com a chegada do Rossi, o Matheus Cunha volta para a reserva? Coloca aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho, acha que ele merece o seu reconhecimento, então chegou a hora, não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. Tem muita gente que assiste o nosso programa, mas ainda não é inscrito. Então bora lá, me dá essa moral, me dá esse crédito, aperta o botão de inscrever-se, aperta o sininho e pronto, simples assim, muito obrigado. O Flamengo atualmente tem a maior invencibilidade entre os times da Série A.
São 8 jogos sem perder, com 5 vitórias e 3 empates. Maravilha! A sequência imbatível é a maior do clube na temporada. A última derrota do Flamengo aconteceu no dia 7 de maio, quando o time acabou superado pelo Atlético Paranaense de virada fora de casa. Desde então, a equipe do Sampaoli tomou apenas 5 gols. Ontem a CBF realizou o sorteio para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo mais uma vez vai enfrentar o Atlético Paranaense. Mas o que incomoda mais é que o segundo jogo vai ser lá na Arena da Baixada. Os jogos ficaram assim: América Mineiro e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, Bahia e Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense. Essas partidas das quartas de final serão disputadas nas semanas de 5 e 12 de julho. A primeira equipe de cada um dos confrontos fará o jogo de ida como mandante. O segundo time vai decidir um mata-mata em casa. Quem passar de Corinthians e América Mineiro vai enfrentar na semifinal o vencedor de Palmeiras e São Paulo. Por outro lado, quem avançar em Grêmio e Bahia vai encarar o vencedor de Flamengo e Atlético Paranaense. Os jogos serão de ida e volta, com decisão nos pênaltis em caso de empate na soma dos placares dos 2 jogos. Os gols marcados fora de campo não serão usados como critério de desempate. Os horários dos jogos ainda aguardam uma definição da CBF. O conflito entre os calendários pode fazer com que a entidade máxima do futebol nacional, a CBF, tenha que modificar o cronograma dos clubes. A CBF vai distribuir uma premiação recorde nessa Copa do Brasil 2023. Serão 420 milhões de reais divididos entre a primeira fase e a final. O campeão leva 70 milhões, o vice 30, sem contar o valor acumulado das outras fases. O campeão da Copa do Brasil vai acumular 91,8 milhões se vier desde a primeira fase e fizer parte do grupo 1. 91,35 milhões se fizer parte do grupo 2 e 90,35 milhões se vier do grupo 3. Se o campeão for uma das 12 equipes que entraram na terceira fase, o prêmio acumulado em caso de título será de 88,7 milhões de reais, que é o caso do nosso querido Flamengo. Autor de um gol e destaque do clássico contra o Vasco, o nosso querido Gerson vai recuperando cada dia mais o seu bom futebol, mas deixou o campo com dores no ombro após uma dividida e preocupa demais para o jogo de amanhã contra o Racing. O Gerson esteve no Ninho do Urubu nessa terça-feira, onde fez fisioterapia para tratar do incômodo no ombro. Ele vai fazer a primeira avaliação no treino dessa quarta-feira para saber se terá condições ou não de ir a campo para enfrentar o Racing. Bora lá, Gerson. Bora ficar bom, que o Flamengo depende muito de você, meu querido. Nas atividades de ontem, o Gabigol, o Everton Ribeiro e o Léo Pereira, eles foram desfalques no Flamengo contra o Vasco, por problemas físicos, mas treinaram separado do elenco. Eles fizeram trabalhos com o fisioterapeuta e intensificam as suas preparações para estarem à disposição para o jogo dessa quinta-feira contra o Racing, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A presença do trio, no entanto, ainda é dúvida. O Gabigol se recupera de lesão no quadríceps esquerdo. O Léo Pereira tem contusão posterior na coxa esquerda. E o Everton Ribeiro trata de uma sinovite no joelho esquerdo. Di Maria, que recentemente estava defendendo a Juventus da Itália, não renovou seu vínculo com o clube e está livre no mercado. O argentino tem 35 anos, foi campeão da Copa do Mundo com a seleção da Argentina e é um antigo sonho dessa diretoria do Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha que o Di Maria pegaria bem no Flamengo? Coloca aí! Mesmo com as negociações que no passado recente não deram certo, o volante Wallace se manteve no radar do Mengão, principalmente depois da saída do João Gomes para a Premier League, no início do ano. Nessa terça-feira, Portal Bola VIP apurou que o rival Palmeiras, que ainda não trouxe uma reposição para o Danilo, voltou a sondar o staff do jogador na Udinese. A Udinese não se opõe a negociar o volante titular, que tem contrato até junho de 2026, desde que seja por um valor que julga justo. Os italianos não abrem mão de negociação por menos de 7 milhões de euros, pouco mais de 36 milhões na cotação atual.
O Corinthians ele chegou a perguntar sobre as condições ao empresário do jogador de 28 anos, mas se assustou com a pedida dos italianos. Em questão de valores, né, pessoal, o Wallace ele acaba sendo mais acessível do que o Alan ao Flamengo. Por exemplo, porque o Atlético Mineiro pede em torno de 10 milhões de euros para negociar a transferência do seu volante para o Flamengo. Aí eu pergunto, você prefere o Alan, prefere o Wallace ou não prefere nenhum dos dois? Coloca aí! Na noite dessa segunda-feira, o portal mexicano Posta noticiou que o Flamengo está de olho na contratação do atacante Soteldo, de 25 anos, faz 26 agora no dia 30 de junho, e que está emprestado ao Santos até o final desse mês, mas pertence ao Tigres do México. Ele está avaliado em 6 milhões de euros pelo site Transfer Market. Um impasse em relação aos valores e somente em caso de não acerto com o Peixe é que o Soteldo vai começar a ouvir outros clubes e entender qual será o melhor cenário para a sua carreira. Aí eu pergunto, você acha que o Soteldo seria uma boa contratação para o Flamengo? Coloca aí! Negociação do Flamengo com o River Plate por De La Cruz vive dias decisivos. As tratativas entre Flamengo e River pelos serviços do Nicolás De La Cruz se aproximam de um desfecho. Nos últimos dias, os dirigentes argentinos colocaram a mão na proposta do Flamengo e agora vão decidir o futuro do jogador. A oferta do Flamengo gira em torno de 8 milhões de euros, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual. O portal Lance confirmou a informação do jornalista Sebastián Srur, da Rádio Continental da Argentina, de que os dirigentes do River Plate já estariam analisando a oferta rubro-negra com carinho. De início, a diretoria dos milionários estava irredutível quanto a valores, mas agora já se coloca mais flexível e pode sim até fazer uma contraproposta ao Flamengo. A proposta também envolve um vínculo longo de 4 anos e meio, ou seja, até o final de 2027. A duração e outras questões presentes no contrato, como o projeto de jogo do Flamengo, agradam demais ao staff do De La Cruz. O uruguaio vê uma transferência para o Flamengo com bons olhos e o portal Lance apurou que o clima é de muita paciência. Os dirigentes do Flamengo já comentaram em outras ocasiões que sabem da dificuldade da negociação, mas com os avanços a partir do interesse, começam a criar uma expectativa para um final feliz. O São Paulo gosta muito do futebol do meio uruguaio, algo que aumenta as chances dessa sua contratação. O jogador tem contrato com o River Plate até 2025 e uma multa rescisória de 22 milhões de euros. E está cotado para ser titular no jogo contra o Fluminense pela Libertadores. Antes de encerrar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Rogério Coelho, lá de Anchieta, aqui do Rio de Janeiro. Alô, Rogério Coelho, alô, flamenguistas de Anchieta, aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para o meu amigo Mazinho Maranhão, lá do Maranhão. Alô, Mazinho Maranhão, alô, torcida do Flamengo no Maranhão, aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também para minha amiga Marcleia, lá de Feira de Santana, na Bahia. Alô, Marcleia, alô, flamenguistas de Feira de Santana, na Bahia, aquele abração para vocês, meus queridos. E também para minha amiga Maria Senhora, lá de Araguaia, no Tocantins. Alô, Maria Senhora, alô, flamenguistas de Araguaia, no Tocantins, aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar o programa de hoje com seus amigos e parentes flamenguistas. Porque isso aí, com certeza, vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!